O Natal não começa em dezembro, ele começa antes. Começa quando o ano começa a cansar, quando os dias parecem mais curtos, quando o corpo continua, mas a mente pede pausa. O Natal é menos uma data e mais um estado de espírito. Antes de ser um evento global, o Natal foi um acontecimento local. Um nascimento em Belém, uma cidade pequena, à margem dos grandes centros do mundo antigo. Não há registro exato do dia. Nunca houve. O 25 de dezembro não é um fato histórico preciso. É um acordo simbólico, uma tentativa humana de marcar no tempo algo que não cabia em datas. A ideia de que algo novo havia começado, de que a esperança poderia nascer em meio à simplicidade. Com o passar dos séculos, o Natal foi se misturando a outras culturas. Celebrações do solstício, festas romanas, rituais antigos que falavam de luz, de renovação, de recomeço. Nada permanece puro quando atravessa o tempo. Tudo se transforma. O presépio surge como narrativa silenciosa, uma história contada sem palavras. A manjedoura fala de humildade, os animais falam de simplicidade. A ausência de luxo fala mais alto do que qualquer discurso. Depois veio a árvore. Muito antes do Natal cristão, árvores já simbolizavam vida, continuidade, resistência ao inverno. O verde que permanece quando tudo parece morto. O pisca-pisca é quase infantil. Pequenas luzes tentando imitar estrelas. Tentativas humanas de iluminar aquilo que escurece por dentro. E por um tempo, essas luzes funcionaram. Houve uma época em que o Natal tomava as ruas. Não com anúncios, mas com sensação. As cidades mudavam de ritmo. As casas ganhavam enfeites simples, nem sempre bonitos, nem sempre simétricos, mas verdadeiros. Nas escolas, o Natal era um acontecimento. Salas decoradas com papel crepom, algodão virando neve, cartolina virando anjo. As crianças ensaiavam músicas natalinas, cantavam desafinadas, sem técnica, mas com presença. Noite feliz, então é Natal. Merry Christmas. Canções repetidas todos os anos, que ainda hoje, quando tocadas, ativam memórias profundas. Não era nostalgia vazia, era construção de identidade. Os pais sentavam em cadeiras pequenas, filmavam com câmeras ruins, mas assistiam com atenção inteira. Ali o Natal estava vivo. Em casa o ritual continuava. O pisca-pisca que não funcionava direito. A tomada que dava mau contato. A luz que piscava e apagava. E mesmo assim, ninguém reclamava. O presépio era montado com cuidado. Às vezes faltava uma peça, às vezes o boneco quebrava, mas o gesto estava ali. A televisão mudava de tom, filmes antigos, sessões especiais, os mesmos títulos todos os anos. E ainda assim, ninguém se cansava. A trilha sonora ficava gravada. Bastava ouvir anos depois para o tempo dobrar sobre si mesmo. O Papai Noel aparecia. Não como verdade absoluta, mas como fantasia coletiva. Uma figura que representava o ato de dar, de surpreender, de criar encantamento. Depois veio a publicidade. A Coca-Cola não criou o Papai Noel, mas o eternizou. Fixou o vermelho. Criou o caminhão iluminado, o urso polar, o Natal como espetáculo. E por muito tempo, isso não parecia um problema, porque ainda havia família. A ceia não precisava ser farta, precisava ser compartilhada. A mesa era apertada, as cadeiras improvisadas, o prato simples, mas havia conversa, havia discussão. Havia presença. O Natal nunca foi perfeito, mas era inteiro. Em muitas regiões ele não acabava no dia 25. Havia a folia de reis, os cânticos, as visitas, as casas abertas, uma tradição que falava de caminho, de jornada, de busca aos reis magos não chegaram rápido. Eles caminharam. Talvez isso diga mais sobre o Natal do que qualquer símbolo moderno. Hoje, o Natal ainda existe, mas parece comprimido. Tudo acontece rápido demais. As músicas começam cedo demais e terminam antes da hora. As famílias estão conectadas, mas distantes. Há mais mensagens, mas menos conversa. Mais imagens, menos memória. O Natal virou agenda. Checklist.programação. E talvez o que sentimos falta não seja do Natal, seja do tempo. Do tempo em que o mundo desacelerava. Do tempo em que o silêncio não assustava. Do tempo em que estar junto era suficiente. Talvez o Natal nunca tenha sido mágico. Talvez éramos nós. E talvez lembrar disso não seja tristeza, seja resistência. Porque enquanto alguém ainda se lembra, o Natal ainda existe. Não como data, não como produto, mas como memória viva. E talvez pensar sobre isso
já seja uma forma de celebrá-lo. Porque talvez o Natal nunca tenha sido sobre o que colocamos na mesa. Talvez sempre tenha sido sobre quem senta ao redor dela. Talvez nunca tenha sido sobre luzes que piscam, mas sobre a luz que permanece quando tudo se apaga. O tempo passa, as tradições mudam, os símbolos se transformam, mas aquilo que realmente importa permanece invisível na memória, no afeto, no silêncio compartilhado. Se o Natal ainda nos toca, mesmo que de forma diferente, é porque ele ainda vive em algum lugar dentro de nós. E talvez refletir sobre isso já seja uma forma de resistência contra a pressa do mundo. Se esse vídeo fez você parar, pensar, lembrar, inscreva-se no canal 4 Atos, curta este vídeo, comente o que o Natal representa para você e compartilhe, para que essa reflexão alcance outras pessoas. Aqui o tempo desacelera, a memória fala e as histórias continuam.